Nós vamos falar sobre Gênesis 1, mas não vamos falar sobre todo o capítulo. Nós não temos tempo para falar sobre todo o capítulo, então vamos falar só sobre os 3 primeiros versículos de Gênesis 1. Gênesis 1, de 1 a 3 somente. Nós vamos dividir esse pequeno trecho em 3 partes. A primeira parte se chama a síntese da criação, está no versículo 1. A segunda parte se chama o cenário inicial da criação, está no versículo 2. E a terceira parte se chama a ferramenta da criação, está no versículo 3. Então são essas as 3 divisões que nós vamos seguir enquanto estudamos os 3 primeiros versículos de Gênesis. Antes de nós entrarmos no texto de Gênesis propriamente dito, eu quero apresentar aos irmãos algumas considerações prévias relacionadas a esse trecho e ao trecho maior em que esses 3 versículos estão inseridos. Esses 3 versículos, eles inauguram a Bíblia, é o início da Bíblia, e é um relato que compõe a parte que trata de diversos inícios. A palavra Gênesis significa inícios, trata das origens, portanto. Eu quero apontar algumas considerações que eu alistei relacionadas a esse pedaço aqui das Escrituras, e com a ajuda de Deus espero ao longo da exposição dos 3 versículos, espero desafiá-los, não somente lhes passar informações. As informações os irmãos podem ter em livros, os mais diversos, mas a minha súplica a Deus, sob a sua dependência, é que de alguma forma a vida dos irmãos seja, nesta noite, transformada profundamente, através desses 3 versículos que nós vamos estudar. Que o Senhor os visite com a sua luz e com a sua verdade, e transforme a vida de vocês. As considerações que eu quero apontar, para que os irmãos entrem juntos comigo nessa análise de Gênesis, são as seguintes. Em primeiro lugar, Gênesis capítulos 1 até o capítulo 12 é o alicerce de toda a Bíblia. Toda a base de tudo na Escritura está aqui, em Gênesis 1 a Gênesis 12. Se você remover da Bíblia Gênesis 1 a Gênesis 12, tudo o mais vai para o ralo, tudo mais se perde, tudo o mais desaba. O diabo não precisa atacar Gênesis 13 em diante. Se o diabo destruir Gênesis 1 a 12, ele destrói toda a Escritura. Nós não precisamos, para fazer um prédio cair de uma vez, nós não precisamos atacar suas janelas, suas paredes, seus telhados. Basta que ataquemos o alicerce do prédio, e todo o prédio ruirá. É por isso que os ataques do diabo contra as verdades bíblicas se concentram intensamente naquilo que é ensinado nos 12 primeiros capítulos de Gênesis. Se eles forem desacreditados e removidos, todo o cristianismo virá abaixo. Nesses capítulos temos a afirmação da existência de Deus. O texto começa dizendo: no princípio, Deus criou. O texto ensina a origem do universo, um dos temas mais atacados nas escolas, no contexto secular, em todas as esferas da sociedade, sempre, na TV, nas revistas, na literatura, em todo o tempo. A origem do universo, da perspectiva bíblica, é atacada continuamente, sem cessar.
A criação do homem, isso é continuamente atacado, desde os primeiros momentos das crianças nas escolas, suas primeiras experiências acadêmicas, nessas suas primeiras experiências acadêmicas, elas se deparam com ataques a essa doutrina, a doutrina da criação do homem. A origem do casamento está nessa porção, e essa também é uma instituição continuamente atacada, sem dó, sempre. O casamento e a família, instituídos em Gênesis, são atacados. A existência do diabo, a origem do pecado, tudo isso aparece em Gênesis 1 a 12. E o mundo ataca isso, dizendo que essas coisas não existem, que o diabo é só uma projeção mental, mitológica, um mito apenas, nada além disso, e que o pecado não existe, é apenas um termo religioso sem sentido nenhum para o homem moderno. A origem da semente que traria salvação, a semente de Sete, que traria salvação, os ancestrais de Jesus. Também a origem do povo de Israel, em Gênesis 11, Gênesis 12, com a chamada de Abraão. O povo de Israel, de quem veio o Messias, por meio de quem toda a história da salvação se desdobraria. Tudo isso está nos capítulos 1 a 12 de Gênesis. Se esses capítulos forem removidos, tudo isso desaparecerá. Segundo lugar, uma segunda consideração importante acerca dessas coisas. A visão que nós temos sobre as origens define como consideramos o universo à nossa volta, quem nós somos e o modo como devemos viver. A questão da origem das coisas não é apenas uma questão teórica, irmãos, não é. A questão da origem das coisas se relaciona com o modo como nós vemos as coisas, e o modo como nós vemos a nós mesmos, e o modo como devemos viver. A concepção ateísta materialista, que é a concepção adotada no mundo todo à nossa volta, afirma que tudo surgiu do acaso. Houve uma explosão, os irmãos conhecem a hipótese da teoria do Big Bang. Houve uma explosão apenas, tudo surgiu do acaso, não havendo propósito em nada. Não há propósito em coisa alguma. Isso inclui você. Isso inclui a sua vida. Não há propósito em nada daquilo que existe. Isso faz com que o universo se torne apenas uma terra de ninguém, que o homem deve explorar ao máximo. Daí as crises ecológicas. Isso aqui é uma terra de ninguém, não temos responsabilidade nenhuma em relação a nada, estamos aqui por acaso, num universo que existe por acaso, e o nosso objetivo aqui, se é que podemos chamar assim, esse objetivo não passa de apenas o desejo ou o objetivo de explorar o que está à nossa volta, arrancar do mundo tudo que o mundo tem, o máximo que pudermos, enquanto pudermos. E daí nós vemos todo o caos social, o caos ecológico, o caos econômico, o caos político, o caos instalado em todas as esferas, por causa dessa visão de que tudo à nossa volta não tem propósito nenhum. Isso impede que haja reconhecimento das bênçãos de Deus neste mundo, bênçãos que alegram o coração, e torna o coração humano, a ausência desse reconhecimento de que tudo que está à nossa volta é dado por Deus, é concedido por Deus. Isso torna o coração humano frio, indiferente e ainda mais infeliz do que já é. O homem moderno não agradece a Deus pela chuva. Nem os crentes mais agradecem a Deus pela chuva. O homem moderno não agradece a Deus pela colheita, pelo sol, pelo vento, pelas estrelas. O homem moderno não louva a Deus pela sua criação, expressão da sua bondade e providência.
Nesse aspecto é interessante olhar o texto de Atos 14, porque a perspectiva apostólica sobre a criação é esquecida por nós, foi esquecida por nós, e isso torna o nosso coração gelado diante daquilo que Deus criou. O universo se torna frio para nós, e ele não devia ser frio para nós. O universo deveria ser para nós um espetáculo. O universo deveria ser para nós a causa de fazer o nosso coração pulsar mais forte, o nosso sangue ferver nas nossas veias. Mas o universo para nós é frio. Nós não temos a perspectiva bíblica e apostólica do universo, e não temos isso porque a nossa mente é atulhada continuamente, desde a nossa infância. Ela é atulhada com mentiras que dizem que tudo que é ao nosso redor é meramente fruto do acaso, um aglomerado de matéria que deu certo. Atos, no capítulo 14, vejam esse texto, que texto curioso, e como nós devemos desenvolver essa visão na nossa vida, para que olhemos para o universo de forma diferente e desfrutemos da felicidade substancial, não completa, é claro, a felicidade completa não mora aqui, mas uma felicidade substancial, alegre, ao vivermos, ao olharmos ao nosso redor e vermos as expressões da bondade, do cuidado de Deus e da sua providência. Atos 14, versículo 12, o texto diz assim: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Estavam chamando Paulo e Barnabé pelo nome de deuses, porque eles haviam curado um aleijado na cidade de Listra, na Galácia, onde hoje é a Turquia, na parte centro-sul da Turquia. E eles então, tendo curado aquele homem, o texto diz que eles passaram a ser reverenciados como deuses, como Júpiter e como Mercúrio. Versículo 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, era um sinal de indignação extrema, saltaram para o meio da multidão clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Notem a concepção que os apóstolos tinham acerca de si. Eles dizem: nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Porque eles têm uma visão tão adequada sobre si, tão humilde sobre si? Porque eles estão pensando em algo que vão dizer agora, daqui a pouco. Eles estão pensando em algo que estão prestes a dizer. Por que eles têm essa concepção tão equilibrada e humilde de si mesmos? Eles dizem na sequência: o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Por isso eles têm a visão adequada de si. Há um Deus nos céus. Nós somos homens apenas, não somos deuses. Não merecemos suas homenagens, não merecemos os seus aplausos, sua admiração. Não queremos a grandeza e as expressões de adoração e de aplauso que vocês querem nos dedicar, como se nós fôssemos pessoas grandiosas. Nós não somos. E porque eles sabiam que não eram pessoas grandiosas? Eles sabiam que não eram pessoas grandiosas, porque eles sabiam que há um Deus no céu, Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. A concepção de um Deus verdadeiro, Criador, colocava os apóstolos no seu devido lugar. E mais, ele prossegue: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A visão dos apóstolos era essa:
quando nós lembramos de um Deus Criador, que é o provedor de tudo, isso supre uma parcela da alegria que nós temos que ter para prosseguir neste mundo. Este mundo, a experiência de vida neste mundo, pode ser muito triste. E eventualmente ela é muito triste. Nós temos problemas pessoais que nos esmagam. Nós nunca experimentamos um coração plenamente transbordante de alegria. Nunca. E nunca experimentaremos isso aqui neste mundo. A vida é difícil. Nós enfrentamos problemas de saúde. Nós enfrentamos problemas profissionais. Nós enfrentamos frustrações que nunca serão supridas. Nós tivemos traumas e frustrações na infância que nunca serão solucionados. Nós os carregaremos para sempre. E temos que ser maduros e seguir em frente. Não temos que ficar lamentando traumas de infância, essas coisas todas, como fazem alguns fracos. Não. Nós temos problemas que transcendem, que vão além das tristezas e angústias dos nossos corações, das frustrações dos nossos corações. Nós temos problemas familiares, temos problemas no nosso casamento, temos problemas com os nossos filhos, com os nossos pais, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, financeira. Nós sempre estamos enfrentando uma parcela, algum grau de dificuldade. E o Senhor, então, Ele pode suprir uma parcela da alegria de que nós precisamos. Porque muitas vezes, quando oramos a Deus, nós não encontramos na nossa experiência de vida motivos de louvor. Nós olhamos ao redor e falamos, pelo que eu vou louvar? Não tem muita coisa, então eu não vou louvar por nada, só vou pedir. Na realidade, quando nós nos deparamos com uma passagem como essa, em que os apóstolos falam sobre a provisão de Deus, então nós encontramos no universo ao nosso redor uma fonte de alegria que deve falar ao nosso coração. O Senhor é aquele que nos dá a colheita. O Senhor é aquele que nos faz participar do fruto da terra. O Senhor é aquele que faz os ventos soprarem, a chuva descer do céu, o sol brilhar, nos dando vida, suprindo as coisas básicas de que nós precisamos. E isso deve ser razão para a nossa adoração, para o nosso louvor, ainda que tudo ao nosso redor, na nossa experiência pessoal, esteja desabando. Nós sempre teremos um motivo de louvor e de alegria quando olharmos para o céu acima das nossas cabeças. Sempre teremos um motivo para dizer obrigado. Num leito de hospital eu posso abrir minha janela. Num leito de hospital eu posso abrir minha cortina e os raios de sol entrar. Eu posso dizer, Senhor, eu me alegro, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é aquele que dá vida, o Senhor é aquele que dá sustento, o Senhor é aquele que enche de luz a minha volta, que me cerca de luz, que faz a erva brotar e que faz esse cenário na minha frente. Eu posso me alegrar nisso e experimentar um pouco de alegria nesses dias maus, nesses dias difíceis. O existencialismo, por outro lado, essa concepção de que o Senhor é o Criador, faz com que surja a rejeição, de que o Senhor é o Criador, faz com que surja no mundo moderno uma filosofia de vida, que é uma filosofia que controla o caminhar de cada um, e que nós chamamos, os filósofos, os profissionais da área do pensamento, eles chamam de existencialismo. O existencialismo é a filosofia de vida dominante no mundo moderno. Há várias formas de existencialismo, mas basicamente o existencialismo diz o seguinte: nós fomos jogados aqui neste mundo, fomos lançados aqui, e não há um propósito para nós, nenhum propósito, nada. Jean-Paul Sartre, grande filósofo existencialista, se é que há algum grande filósofo existencialista, pelo menos bastante conhecido, ele disse o seguinte: nós não temos propósitos na vida. Não há um propósito para a nossa existência. Ele diz, o que tem propósito é uma máquina. Uma máquina existe com um propósito. Um liquidificador existe com um propósito. Um automóvel existe com um propósito. O propósito é algo próprio do mundo das máquinas. Os seres humanos não têm propósito para existir. O que fazer então? Eles têm que desfrutar da vida. E então surge o filho feio do existencialismo.
Todos os filhos do existencialismo são feios, todos. Mas o mais feio deles, o filho mais feio do existencialismo, e é o que mais domina o mundo, é o hedonismo. O existencialismo hedonista diz o seguinte: olha, já que estamos aqui para simplesmente viver, cada um como quiser, então vamos buscar o prazer. Todas as formas de prazer, sempre e continuamente. A nossa vida então terá um propósito. Já que não tem nenhum, nós criaremos um. E esse propósito será o prazer. Nós vamos nos entregar a todas as formas de prazer, arrancar deste mundo o que Ele puder nos dar, porque depois nós vamos apenas apodrecer, só e nada mais. A alma é, na realidade, o resultado de um processo evolutivo. A alma é o pensamento, a alma é a mente, a alma é a consciência, e ela morre com o corpo, e tudo se apodrece e se acaba para sempre. Aproveite agora, o máximo que você puder, arranque o que você puder desta vida. Na semana passada, eu estava assistindo o finzinho do Fantástico. Fantástico é, na realidade, um programa doutrinador. Fantástico, ele quer nos ensinar doutrinas específicas. Não se engane, não é apenas um programa de jornalismo, de reportagens. Não seja ingênuo, não seja tolo, seja astuto como a serpente, simples como as pombas, mas astuto como as serpentes. O Fantástico, esse programa da Globo que há anos e anos vem aí se apresentando, né, na televisão, esse programa é um programa predominantemente, intensamente doutrinador, filosófico. Ele escolhe as mensagens que quer passar e transmite mensagens, geralmente mensagens que atacam Gênesis 1 a 12. Talvez um dos programas que mais ataca Gênesis 1 a 12 seja o Fantástico. Anos, décadas, atacando Gênesis 1 a 12. A sociedade está esse lixo que está aí à nossa volta, por causa desse tipo de mentalidade que é enfiada goela abaixo na nossa população há décadas, ininterruptamente. Tem gente aqui que nasceu debaixo dessas influências todas que nós temos aí presentes em programas como esse. E eu vi uma entrevista do Oscar Schmidt, que foi campeão de basquete, alguns anos atrás aí, ficou famoso. E ele teve, vocês sabem, o Oscar, ele teve um problema de saúde, um tumor maligno na cabeça, e ele foi operado, depois o tumor voltou, e ele então deu ali o seu testemunho de como ele enfrentou a doença, ele falando ali a forma como ele passou por essa experiência, tem passado por essa experiência. E ele termina a sua fala dizendo o seguinte: olha, aproveite ao máximo a vida. Porque depois que acabar, acabou. E terminou a entrevista dele assim: depois que acabar, acabou. O que esse homem ensinou? Ele ensinou nada mais, nada menos, numa linguagem popular e simples e comum, ele ensinou o que nós chamamos de existencialismo hedonista. Foi isso que ele ensinou para todos os jovens do nosso país, para todos os casais do nosso país, para todos os idosos do nosso país. Temos visto muitos idosos acordando agora para o existencialismo hedonista. Pessoas de 60, 70 anos dizendo: peraí, o que eu estou fazendo? Eu tenho 70 anos, falta pouco, eu não aproveitei tudo. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu correr para o cabeleireiro, deixa eu fazer uma plástica, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu cair na gandaia. Mas vovó? Não, que vovó? Que vovó? Eu vou aproveitar. Agora estou começando a perceber, eu não tinha atinado para essas coisas. E então saltam nessa direção. Casais olham um para o outro, casados há longos 3 anos.
casados há longos 5 anos, na melhor das hipóteses, olham um para o outro e falam: o quê? O que eu estou fazendo aqui? Crianças chorando, eu vou gastar minha vida aqui? Com essas crianças berrando na minha orelha? Na frente dessa pia? Trabalhando como um cavalo para sustentar aquela família? Não. Eu aprendi a lição do Oscar, o grande vencedor, que vence, que ganha medalhas e que enfrenta doenças. A figura do homem vitorioso. Aprendi com ele. Eu vou aproveitar a vida, porque quando acabar, acabou. É cada um por si. Tchau, esposa. Tchau, filhinhos. Tchau, netinhos. Eu vou para a balada. E vai. Não importa a idade. 14 ou 80 anos. O existencialismo hedonista domina. Por quê? Deus não existe. Não há propósito. Tudo ao redor não tem sentido. Aproveite ao máximo a sua vida. Essa concepção tira a dignidade do homem e tira a base da moral. Se Deus não existe, não há certo nem errado. O errado não existe. O certo é o que você acha que é certo. Você faz o que quer. A ética desaparece. A base para o direito e para a moral cai por terra. E cada um vive como bem entende. Outro fator que eu quero destacar é que a concepção que nós temos das origens é sempre uma questão de fé. Sempre. Alguns vão dizer: o criacionismo, a visão que vê Deus como criador, se baseia na fé. Mas o evolucionismo e a teoria da explosão se baseia na ciência. Isso é uma imensa piada. Isso é uma imensa estupidez, sem tamanho, desmedida. Não há como medir o tamanho dessa estupidez. Não tem jeito. Por quê? Muito simples. Não há como se provar cientificamente a origem do universo. Não é possível reproduzir a origem da vida, a origem de qualquer coisa, a origem da matéria num laboratório. Sempre, quando alguém fala sobre as origens, seja de que perspectiva for, sempre será uma questão de fé. O homem que diz: eu creio que o universo surgiu de uma explosão e que Deus não existe e foi tudo por acaso, ele está fazendo com isso uma declaração de fé. Ele crê nisso. Não há elementos fatuais, não há dados objetivos, não há elementos que o capacitem a construir essa concepção a partir de dados objetivos. Não há. Ele crê nisso e ponto. É fé, é pura fé. Há um livro curioso, até o nome do livro é curioso. O nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É o nome do livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Em que o autor mostra as razões como, para crer que o universo surgiu por acaso, é necessário ter mais fé do que um crente como nós. E os autores são Norman Geisler, que é um escritor já consagrado no campo de apologética, e Frank Turret, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele já não é assim tão conhecido. Eles escreveram esse livro alguns anos atrás, e dizendo isso, a tese principal é essa: as questões ligadas ao ateísmo, as convicções ateístas, são convicções baseadas na fé. Eles creem apenas, não há como você provar que aquelas coisas são reais. O ateu é um homem de fé. Em Hebreus 11, nós aprendemos isso. Vamos olhar em Hebreus 11, um texto conhecidíssimo. Os irmãos veem, Hebreus 11, de 1 a 3. O escritor
diz o seguinte: enquanto os irmãos abrem, no nosso site nós temos alguns espaços, alguns artigos criacionistas. Os jovens podem ler esses artigos. Nós temos também a indicação de um site muito interessante chamado Creation Ministries, que fala sobre a criação. São reportagens, entrevistas, são pesquisas muito interessantes sobre o criacionismo e o confronto do criacionismo com o ateísmo evolucionista. Os irmãos podem acessar esses sites e se informar e se aperfeiçoar no conhecimento dessas coisas, especialmente os jovens estão aqui. Eu sei que os jovens, eles enfrentam esses problemas continuamente. Então acessem esse site, Creation Ministries. Você se lembra o nome, Thomas, daquele missionário do Creation Ministries? Que ele faz entrevistas na rua? Esqueci o nome dele agora. Ele faz entrevistas na rua e também faz entrevistas nas universidades. Ele é muito espirituoso. Eu esqueci o nome dele agora. Me ocorreu o nome dele agora. Sim. Obrigado. Ray Comfort. Não confunda com Ray Conniff. Ok? Você digitar Ray Conniff, você vai ficar ouvindo músicas, não? É Ray Comfort. Ele tem inclusive uma entrevista que ele faz com professores ateus nas universidades americanas. Os irmãos vão ficar impressionados com o modo como ele deixa os professores ateus, homens de alto nível intelectual, PhDs, simplesmente perdidos com as perguntas que ele faz. Ele pergunta: me dê uma prova objetiva da evolução. Algo que eu não tenha que aceitar pela fé. E esses professores ficam totalmente desconcertados, sem ter nenhuma resposta. Eles falam: há milhares, diga uma. São várias, diga uma só. Não tem muitas, diga uma. E nada vem, nada. Então os irmãos poderão conhecer isso através do acesso a esse site, Creation Ministries. Ray Comfort. Ele é muito inteligente, muito perspicaz. Os irmãos vão gostar muito dos vídeos dele, são até engraçados. Eu, quando assisto, dou muita risada porque acho muito engraçado. Ele é uma figura engraçada também. Então, os irmãos vão gostar do Ray Comfort. Hebreus 11, de 1 a 3. O texto diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí vem o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Vejam, pela fé nós entendemos isso. Não temos como verificar. Não temos como ir lá e olhar. Não temos como reproduzir isso e ver se isso aconteceu mesmo. Não temos. Nós aceitamos isso pela fé. Da mesma forma que os ateus aceitam que surgiu por acaso, também pela fé. E o texto prossegue dizendo: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, a criação ex nihilo. E a última consideração que eu quero fazer é a seguinte: isso às vezes deixa, especialmente os jovens na universidade, deixa os jovens um pouquinho desconcertados. Tem um artigo, uma série de artigos que eu escrevi para as pastorais, que talvez ajude os jovenzinhos na escola. Eu sei que alguns jovenzinhos aqui na escola usaram esses artigos que eu escrevi há algum tempo atrás e conseguiram impor ali, no bom sentido, conseguiram se situar no meio da classe e diante do professor e serem um pouco mais respeitados ao adotarem os argumentos que estão naquele artigo, que não são argumentos meus, aquilo a gente aprende nos livros por aí afora. Mas o nome da série de artigos é Confissões de um Ateu Sincero. São 3 artigos. Confissões de um Ateu Sincero. Eu acho que os 3 artigos estão compilados num só. Então eles viraram um só. Então você acessa o site da igreja e procura Confissões de um Ateu Sincero. E lá você tem então alguns argumentos que você pode usar na sua escola ou nas conversas com seus amigos, no contexto acadêmico. Mas o outro fato que eu quero destacar é que há muitos intelectuais ateus, muitos, grandes cientistas, prêmios Nobel,
que são ateus, homens de destaque, biólogos, cientistas, astrônomos, pessoas respeitadas no ambiente acadêmico e que são ateus. E isso tem sido usado para desacreditar o cristianismo, como se o cristianismo fosse apenas uma crença de pessoas de baixo nível intelectual, de pessoas iletradas. Esse ataque contra o cristianismo é feito desde o século II. Desde o século II, os grandes filósofos diziam, como eu posso abandonar os ensinos de um Sócrates? Como eu posso abandonar os ensinos de um Platão? Homens que são respeitados no mundo inteiro por causa da sua profundidade de pensamento, e seguir os ensinamentos de pescadores galileus. Como eu posso abandonar a religião dos meus mestres, da academia, e seguir os ensinamentos da minha empregada doméstica, que é cristã? Não há cabimento nisso. Então esse ataque sempre foi feito na igreja antiga, na igreja do século II, na igreja do século III, sempre dizendo: o cristianismo é uma religião de ignorantes. O cristianismo é uma religião de pessoas iletradas, de pessoas tolas, pessoas despreparadas. E isso não é verdade. Existem muitos cientistas, homens de alto nível intelectual, de alto nível acadêmico, que defendem a fé criacionista. Nem sempre são crentes, mas dizem: existe alguém que planejou tudo isso. Eu não sei se é o Deus cristão, não sei quem é, mas há algo além disso que nós vemos, de modo que eu creio que há uma mente por trás disso tudo. São aqueles que propõem a teoria do design inteligente, do desenho inteligente, dizendo que o universo teve uma origem numa mente pensante, num designer, num planejador, em alguém que fez um projeto e executou esse projeto. A minha filha do meio, a Helena, ela faz um curso de design de interiores. E eu falei para ela: se eu fosse você, eu faria uma camiseta para o seu curso. Escrito assim: Deus também é um designer. Uma camisa bem humilde, né? Jesus é advogado, sabemos. Jesus é médico. Deus é um designer. Eu posso me orgulhar da minha profissão, porque Deus é um designer. Mas, além da realidade de que há muitos intelectuais que creem na existência de um Deus, uma coisa é certa: esses intelectuais não são a maioria. E por que eles não são a maioria? O fato deles não serem a maioria é uma afirmação que parte dos próprios cristãos. Não é uma acusação dos inimigos do cristianismo. O fato dos grandes intelectuais abraçarem a fé, de grandes intelectuais crerem no Evangelho, nas verdades bíblicas, e esses grandes intelectuais serem uma minoria, os que abraçam essa fé, isso é afirmado pelos próprios crentes. E os crentes mostram razões teológicas para isso. Não é uma acusação dos inimigos, é uma afirmação nossa. O apóstolo Paulo afirmou isso. Vejam 1 Coríntios 1:20. Esse argumento não deve ser usado para desacreditar a fé. Pelo contrário, o fato dos grandes poderosos, dos sábios deste mundo, não abraçarem os ensinos cristãos, os ensinos bíblicos, isso deve ser motivo para que nós creiamos na veracidade desses ensinos, não na falsidade deles. Vejam 1 Coríntios 1:20. Vejam o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre isso. Ele fala: onde está o sábio? Hoje ele diria: onde está o cientista, o grande filósofo, o intelectual? Onde está o escriba? Aqui mais uma vez, o estudioso. Onde o inquiridor deste século, aquele que levanta grandes questões, que sai em busca de grandes respostas, propondo teorias profundas? Onde estão essas pessoas? E aí ele responde: porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O texto diz que a sabedoria desses grandes homens, prêmios Nobel que vemos por aí, com o alfabeto inteiro na frente do nome,
Você vê lá o nome da pessoa escrito na frente THD, PHD e mais um monte de letras, vai até o alfabeto inteiro na frente do nome. E o texto diz: Deus tornou a sabedoria desses homens loucura. Deus humilhou essas pessoas, fez com que a mente deles produzisse tolices. Eles dizem tolices imensas. Sendo grandes pensadores, produzem grandes atrocidades intelectuais, produzem grandes tolices em seus trabalhos. Deus fez isso. Por quê? Deus fez isso para humilhar a sabedoria do mundo. Deus quer humilhar a sabedoria do mundo. E por que Ele faz isso? Vejam o versículo 26, vejam, observem. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, não foram chamados para a fé. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, entre aspas, aqui Paulo sendo irônico, Deus escolheu as coisas loucas. Já te chamaram de louco? O mundo já chamou você de louco? Já? Deus escolheu você. Deus escolheu você. Partindo da boca do mundo, isso é um grande elogio. A bênção isso. Se o mundo disser você é louco, louve a Deus de todo o seu coração. Isso é um presente de Deus sem tamanho. O mundo me considera louco. Se o mundo me considerasse sábio, eu estaria perdido. Mas o mundo me considera louco. Fala de novo. Fala de novo. Louco. Ah. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou louco. Isso saiu da sua boca. Isso para mim é uma grande honra dada por Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para quê? Para envergonhar os sábios. Aquela senhorinha que nunca foi numa escola e que abre a janela de manhã e diz: Senhor, obrigado por sua criação. Essa mulher experimenta uma alegria e uma satisfação naquela manhã que o sábio nunca experimentará. Nunca. Essa senhorinha, ela envergonha o prêmio Nobel de biologia. Ela envergonha os grandes cientistas de Oxford, de Harvard. Ela envergonha esses homens com a sua alegria, a sua satisfação e a sua sabedoria sem fim. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não estranhe. Não estranhe se na escola disserem: essas crenças de criacionistas são coisas tolas de gente iletrada. Não estranhe isso, porque são mesmo. Predominantemente crenças de gente iletrada. Diga amém, é verdade. E há uma razão para isso. Deus quis que fosse assim, para humilhar a mente dos sábios deste mundo. Não se assuste com esses argumentos, nem estranhe diante dessa realidade. Deus quis que fosse assim. E se alegre por pertencer à facção, ao grupo dos fracos, loucos, insensatos e desprezados. É uma honra isso. Nós temos que nos alegrar com isso. Muito bem. Então vamos começar o sermão agora. Brincadeira. Estou brincando com vocês. Eu quis apontar essas considerações preliminares. Até porque eu mencionei aqui o desprezo que nós sofremos no contexto acadêmico. Mas não é só no contexto acadêmico que nós sofremos esse desprezo. Nós sofremos esse desprezo dentro da nossa casa. Em casa nós sofremos. Nossos parentes dizem que nós somos burros, ignorantes e loucos. Eles falam isso. Nós ouvimos isso sempre, continuamente. Não fique mais magoado. Não fique magoado mais. Se alegre. Peça para dizer de novo. Repita, por favor.
Vindo de você. Esse é o maior elogio que um crente pode ouvir. Vindo de você. É uma honra para mim escutar. Muito bem, vamos caminhar um pouquinho mais. Eu prometo que eu vou parar se o tempo avançar muito. Eu paro. Né? Veja aí, no versículo 1, a síntese da criação. Há uma síntese aqui. O versículo 1 é um resuminho. É um resuminho de tudo que ele vai depois detalhar. De tudo que Moisés depois vai detalhar. Ele diz assim, no comecinho, no versículo 1 aí, a síntese da criação. Ele diz, no princípio, Reshit, a palavra princípio, Reshit, essa palavra sugere não somente um início, mas essa palavra no Antigo Testamento, de acordo com os comentaristas, os estudiosos do Antigo Testamento, né, pessoas como o pastor Thomas, né, um dos loucos deste mundo, né, estudiosos que se debruçam sobre o texto hebraico, essas pessoas dizem que a palavra princípio, muitas vezes, é muito comum no Antigo Testamento, a palavra princípio, ela aparecer associada à palavra fim. Princípio e fim. Ela sempre, ou eventualmente, ou nem sempre nem eventualmente, mas com certa constância, ela aparece associada à palavra fim. Então, quando Moisés diz aqui, no princípio, ele faz com que na mente do leitor do Antigo Testamento surja a ideia de algo que teve um começo e algo que vai ter um fim. No começo. Começo? Sim. Então vai ter um fim? Sim. Então aqui, na primeira palavrinha da Bíblia, é a primeira palavrinha mesmo, né, pastor Thomas? Porque a expressão é uma expressão em que a preposição, ela está anexada à palavra princípio, é Bereshit. Be é no, Bereshit. Então, a primeira palavra, a palavra no princípio, essa palavrinha, ela tem uma conotação não só relacionada ao passado, ela tem uma conotação relacionada à escatologia, ao futuro. Há um princípio? Há. Então há um fim? Sim. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós já temos a nossa mente injetada com o conceito de que esse mundo que se inicia aqui, esse mundo terminará um dia. Então, nós aprendemos a ler essa palavrinha, não somente a olhar para o passado, mas aprendemos a olhar para o futuro. Nós temos um sentido na vida, porque o Senhor criou tudo no princípio e temos um propósito final. O Senhor um dia colocará fim a isso tudo. De modo que não podemos nos apegar a tudo aquilo que ele vai narrar como sendo criado aqui. E esse princípio de que o texto fala é o princípio da criação e o princípio da história. A história começa aqui. Esse é o início da história. Aqui Deus cria o tempo. Deus cria o espaço, Deus cria a matéria, Deus cria todas as coisas. Então se inicia a história humana. Por que isso é importante? Porque nós, na nossa realidade, nós vivemos nesse contexto. Nós vivemos num contexto de tempo, de espaço, de matéria. Nós vivemos assim. O que então esse versículo mostra? Esse versículo mostra Deus criando essas coisas e participando delas. Ou seja, é possível, vivendo dentro do tempo, vivendo dentro do espaço, vivendo rodeado da matéria, é possível conhecer esse Deus. Porque Ele se faz presente. Ele se revela através dessa sua criação. E na sua criação é possível conhecer a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele participa disso tudo. Ele é acessível a quem vive no céu. Ele é acessível a quem vive na terra. Ele é o Criador, presente, atuante nesse ambiente de tempo, espaço e matéria. O texto diz, no princípio criou Deus. A palavra que Moisés usa aqui é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra muito conhecida, até por nós, que não falamos hebraico, essa palavra é conhecida. Mas a palavra Elohim, ela tem uma curiosidade.
A palavra Elohim, ela está no plural. O sufixo in é um sufixo que faz o papel do nosso S. Quando nós queremos construir o plural, o que nós fazemos com os substantivos? Nós colocamos um S no final. Na maior parte das vezes é assim que funciona. Eu tenho casa, se eu quiser falar no plural, eu coloco um S no final e fica casas. Na maior parte das vezes. No hebraico, quando eu quero tornar algo plural, eu acrescento o sufixo in. Então eu tenho Deus, Eloh ou Elohá, e com o sufixo in fica deuses. Elohim. A única exceção é quando tenho Ain. Ain é um dual, é um plural para dois só. Então, por exemplo, Maaná. Maaná é acampamento. Maanaim. São dois acampamentos. Aí é um plural dual. Mas o in é um plural comum. E aparece aqui então essa palavra, Deus no plural. Ficaria então, no princípio, criou, o verbo está no singular, deuses. No princípio, criou deuses. Não faz sentido isso? Nós sabemos que a Bíblia é monoteísta. Só há um Deus. Então, por que a palavra aparece no plural? E então, os estudiosos da gramática hebraica, os estudiosos da língua hebraica, dizem que há um fenômeno na língua, um modo de usar a língua que é chamado de plural majestático. O que é o plural majestático? Quando o escritor quer atribuir grandeza, em vez dele falar ão, ele fala in. No princípio, criou, e aí ele quer falar de um Deus imenso, de um Deus que vale por 2, de um Deus que vale por 3, de um Deus que vale por 1000. E ele fala, no princípio criou, Elohim, aquele que é um, mas vale por milhares. É o plural majestático. Então, o texto impinge na mente de quem lê a primeira linha a noção de uma grandeza ilimitada. Infelizmente nós perdemos um pouco isso na língua portuguesa. Mas no texto original impinge na mente do leitor uma ideia de grandeza ilimitada. Os israelitas foram os primeiros a ler esse texto, depois que saíram do Egito. Eles tinham que ter ideia de que o Deus que os estava libertando, de o Deus que eles estavam servindo, era um Deus inigualável, singular, sem par, quando comparado com os deuses do Egito. Ele era o Elohim, o Deus que valia por milhares, o Deus que é tão grande que o seu nome está no plural, porque ele não vale por um só, ele vale por milhares, por milhões. E então, diante da primeira linha da Bíblia, o leitor então se curva. O primeiro movimento que o leitor faz, assim que ele lê as primeiras linhas da Bíblia, Bereshit, Bara Elohim, ele tomba. Ele tomba diante da majestade dele. No princípio, o Elohim, o Deus grandioso, criou. E então o leitor se vê apequenado diante dessa grandeza transmitida por esses termos. Ele então se curva. E as 3 primeiras palavras então preparam seu coração para o que vem a seguir. A sua obra grandiosa, o seu infinito poder. E vai moldando e amolecendo o coração para criar adoradores. As 3 primeiras linhas servem para começar a narrar a criação do universo. E servem para começar a criar adoradores. Eu tenho que ler isso de joelhos. Isso tem que me prostrar. Ele é o Elohim, o Criador, o que formou as coisas todas, os céus e a terra. Não dá tempo de entrar em outros textos, mas os irmãos têm mais detalhes disso em João 1, de 1 a 3, em Colossenses 1, 15 a 17. Vocês podem ler esses textos em suas casas. Esses textos falam da participação do Senhor Jesus nesse momento. Esses textos mostram o Senhor Jesus atuando na criação também.
João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem o verbo. Colossenses 1, 15 a 17 falam disso também, do Senhor atuando como primogênito da criação. E os irmãos devem ler esses textos em casa, senão eu não consigo terminar. E o texto então prossegue, depois de resumir a criação, ele apresenta o cenário inicial da criação. E aqui então, nós temos dados interessantes. O texto diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa expressão, sem forma e vazia, sugere a ideia de caos. E se os irmãos continuarem lendo, verão outros elementos aqui. Trevas assustam, as trevas assustam. Escuridão. Sem forma e vazia dá uma ideia de desolação, de algo inabitado e inabitável. É uma endíades. Eu já ensinei para os irmãos o que é uma endíades. Não vou ensinar de novo. Ouçam os sermões anteriores que tem lá o que é. Mas há uma endíades aqui. Para retratar a ideia de desolação, de caos, de destruição, de devastação. Tohu vabohu é a expressão em hebraico. Tohu vabohu é um cenário caótico de destruição, de desolação. E além disso, há trevas. E é mencionado um abismo escuro. Não há nada de bonito nisso aqui. A desolação, o caos, as trevas, o abismo, e o texto fala sobre águas. As águas primevas. É um cenário feio. É um cenário caótico. É um cenário que evoca a ideia de juízo, de castigo. Se os irmãos olharem, não temos tempo agora, o texto de Jeremias 4, 23, os irmãos vão encontrar a mesma expressão, sem forma e vazia, descrevendo a visão de Jeremias acerca da destruição de Judá. Os babilônios viriam e destruiriam Judá e suas cidades, e Jerusalém e tudo mais. E ele diz, eu vi a terra sem forma e vazia. Caos completo. O juízo de Deus. Os irmãos veem expressões semelhantes em Isaías 45, 18. A desolação, o caos. Deus não criando a terra para ser um caos, uma desolação completa. Por causa disso, por causa desse cenário que é pintado no versículo 2, muitos teólogos dizem que há uma brecha, ou um intervalo, seria a melhor forma de traduzir a expressão que é usada pelos teólogos de língua inglesa, que falam que há um intervalo, uma gap entre o versículo 1 e o versículo 2. Eles dizem o seguinte, que Deus criou os céus e a terra no versículo 2, dizem, a terra se tornou. Eles traduzem o verbo hebraico hayá, verbo ser, como tornar-se. A terra se tornou um caos. E aí então os teólogos que ensinam isso, são teólogos ortodoxos, normais, dizem, o que fez a terra se tornar um caos? O que fez surgir as trevas, o abismo, as águas assustadoras, ferozes, ali naquele oceano primevo, horrível, no meio da escuridão, do abismo e do caos. Então eles dizem, olha, nós vamos entrar no campo da teologia especulativa agora. Nós vemos que no capítulo 3 aparece a figura de Satanás, mas o texto não diz quando foi que Satanás caiu. Então é possível que haja um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. E Satanás caiu em algum ponto entre o versículo 1 e o versículo 2. E então, por causa do pecado dele, a terra se tornou devastada. Então, a leitura seria assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo bonitinho. Aí veio o intervalo. Aí o diabo caiu, se rebelou e caiu. E por causa disso então, a terra se tornou uma grande desolação. Essa teoria é muito comum, a teoria do intervalo. Mas ela não tem lá muito crédito. Até porque o verbo usado aqui
e a expressão porém, que aparece no versículo 2, da ideia de continuidade na narrativa, e o verbo ser, que aparece aqui, dificilmente pode ser traduzido como tornou-se. Daí a dificuldade com a teoria da brecha. Eu comecei a ler um livro recentemente. O nome do livro é Silmarillion. Silmarillion. É um livro de J.R.R. Tolkien. E esse livro trata do início da criação do universo de J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonado pelos livros de Tolkien, já li todos eles. Leio, fico emocionado, eu torço pelo Frodo. Torço pelo Frodo, eu sou fã dos hobbits. Eu quero muito ser um hobbit. Eu oro, Senhor, faz de mim um hobbit. Faz de mim um hobbit. Eu quero ser um hobbit. Eu falo para a Sofia, que ela é menor em casa, eu falo, filha, nós temos que ser hobbits. E ela concorda, sim, papai, vamos ser hobbits. Nós somos pequenos, mas nós temos que destruir o anel do mal. Temos que subir a montanha. Temos que ir ao vulcão. Temos que ser corajosos. Somos hobbits, pequenos, fracos, mas temos que ter forças para continuar e lutar contra o mal, contra Sauron, contra a terra da escuridão, contra Mordor. E somos fãs e lemos juntos os livros. Ela lê, eu leio também. Ela está lendo agora o terceiro livro, eu acho, não sei se é o terceiro ou o primeiro. Lemos juntos o Hobbit, que é a história que antecede o Senhor dos Anéis. E agora estou lendo a criação do universo, de J.R.R. Tolkien, que é Silmarillion. E ele fala sobre as origens, inclusive sobre a origem do mal. Acho que poucas vezes eu li algo tão bonito como aquilo. Os irmãos têm que ler essas coisas, não é possível. Os irmãos têm que ler isso, não é possível que vocês fiquem assistindo Netflix o dia inteiro, vendo lá, sei lá. Não é possível. É uma narrativa tão linda, tão rica, em que ele fala que o universo... Vejam a criatividade desse gênio, do Tolkien. Ele fala que o universo, ele começou com a música. Então, os anjos, tem os nomes certos dos anjos, os anjos começaram a pronunciar melodias. E Deus, então, deu visibilidade e materialidade às notas musicais. Ele materializou as melodias. E então esse mundo é isso, é música materializada. Mas, entre os cantores, um anjo começou a emitir notas dissonantes. Uma música feia no meio da melodia. E então surge a rebelião. Um anjo começa a cantar uma música feia, repetitiva, um funk. Aí que surgiu o funk na Terra-média. E então surge o mal. E ele prossegue na sua narrativa, explicando a origem dessas coisas todas. Os irmãos vão gostar. Mas essa concepção do Tolkien, ela faz lembrar um pouquinho essa visão da teoria do intervalo, da brecha. Ela recorda um pouco essa concepção. Mas, eu confesso, eu tenho um certo desconforto com essa teoria. Porque eu acho que ela não se ajusta, não sei o que o pastor Thomas pensa sobre isso, a gente nunca falou muito sobre isso, mas o pastor Thomas, que é a autoridade em hebraico e Antigo Testamento aqui da igreja, nós nunca falamos sobre a teoria do intervalo. Você não aceita essa teoria também. Então acho que estamos em harmonia nisso aí. Na realidade, tudo indica que o que acontece é que Gênesis 2 mostra o início da obra. É como se Deus fosse construir uma casa chamada universo. Aqui nós temos no versículo 2 o material. Já foram num canteiro de obras, Carlos Guandalini, que mexe com essas coisas,
Outros irmãos aqui que já mexeram com construção, eu já me cansei de mexer com construção, já foram num canteiro de obras. O que você vê num canteiro de obras? Tudo sem forma e vazio. Trevas sobre a face do abismo. E as águas primevas jorrando por ali. Nos barris imundos. É o que você vê. É um caos total. Mas o que acontece com o tempo? Havendo todo aquele material ali, sem forma e vazio, aquela devastação total, você chega, é um caos completo. Quem faz reforma dentro de casa sabe o que é isso. É uma devastação completa, passamos por isso aqui na igreja. Mas depois, o que acontece? Deus vai colocando ordem nas coisas. No caso, os construtores vão colocando ordem nas coisas. E vão dando forma a toda aquela matéria, todo aquele material que chegou. É o que nós temos aqui. A terra era sem forma e vazia. Deus criou toda a matéria, mas ela era disforme. E então Deus começa a atuar nela. E aí vem uma expressão interessante. Nós temos aqui a primeira expressão ligada à doutrina do Espírito Santo na Bíblia. Sempre que as pessoas vão estudar a pessoa do Espírito Santo, as pessoas correm para o Novo Testamento, para 1 Coríntios 12, para 1 Coríntios 14, e vão estudar a pneumatologia lá, ou Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, para estudar a pneumatologia lá. Você quer aprender sobre o Espírito Santo? O começo é aqui. O que o Espírito Santo faz? O texto diz que ele pairava por sobre as águas. A figura lembra uma águia pairando sobre as águas. Mas essa figura de uma águia pairando sobre as águas não deve nos enganar. Porque não podemos pensar no Espírito Santo no contexto da criação, simplesmente inerte, observando tudo. Nós temos que pensar no Espírito Santo no contexto da criação, pairando e atuando. É o Espírito Santo que, de acordo com o Salmo 104, 29 e 30, é o Espírito Santo que dá vida às coisas. E quando nós vemos Isaías 40, 12 e 13, nós aprendemos que o Espírito Santo mede as águas, os oceanos, aos palmos. Ou seja, ele pesa os montes na balança. O que nós temos é um Espírito atuando no meio daquele caos, colocando ordem nas coisas. É o Espírito Santo que, em meio a toda aquela devastação, em todo aquele caos inicial, primitivo, é Ele que se aproxima, que paira sobre o abismo, que paira sobre as águas, e através de quem a criação começa a tomar forma. Ele organiza. Abre parênteses. Esse é o Espírito Santo. Ele organiza. Ele não é o espírito do caos. Não é o espírito da baderna. Não é o espírito da bagunça. Ele é o espírito da organização e da beleza, do cosmos e não do caos, da ordem e não da desordem. Se esse espírito que é adorado pelas igrejas pentecostais e neopentecostais fosse o Espírito Santo, o universo até hoje seria sem forma e vazio. Até hoje o universo haveria trevas sobre a face do abismo, e o oceano primevo lá, totalmente em meio a essa deformidade, devastação e vazio. O Espírito Santo de que a Bíblia fala é o Espírito que organiza, é um Espírito doce, sereno, pacífico, amoroso, ordeiro, que consola, que constrói, que edifica, que trabalha pondo ordem no caos e não transformando tudo em caos. Nós vamos em igrejas em que há uma baderna completa, e quando vemos tudo aquilo, eu já testemunhei isso várias vezes, pessoas girando como loucas, desfigurando o rosto, grunhindo como animais, e outros gritando lá na frente. Quem grita mais é mais santo, quem não grita não é santo. Então eu tenho que mostrar que sou santo, tenho que gritar bastante, eu tenho que mostrar que o Espírito Santo está sobre mim, então eu tenho que berrar o máximo possível.
porque então eu vou mostrar para todo mundo ao meu redor que o Espírito Santo habita em mim e trabalha em minha vida. Essa concepção blasfema do Espírito Santo, essa visão de que o Espírito Santo faz isso, é uma visão que contraria totalmente o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo vê o caos, ele vê o tohu vabohu, algo sem forma e vazio. Ele vê a escuridão, as trevas, a agitação das águas. E ele vem e paira sobre tudo. E inicia a sua obra de dar vida e de organizar tudo. Sua vida é um caos? Sua vida é um caos? Eu preciso de uma terapia. Você precisa do Espírito Santo. Se sua vida é um caos, sem forma e vazia, se sua vida emocional é um caos, se sua vida financeira é um caos, se seu casamento é um caos, se seus relacionamentos são caos, trevas, águas agitadas, vazio, desolação, o que você precisa é do Espírito que paira sobre o caos e organiza tudo. Essa é a primeira lição de pneumatologia que emana da Bíblia. O Espírito Santo conserta o caos, transforma a sua vida. E é disso que você precisa. E nós só recebemos o Espírito Santo quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, Ele concede o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e Ele paira sobre a face das águas, sobre o caos do coração, sobre o abismo da alma, sobre a escuridão da mente. Ele paira ali e começa uma obra de transformação poderosa, infinita, forte, espiritual, e vai mudando a sua vida ao longo do tempo. É desse Espírito que você precisa na sua vida, que põe ordem no universo e que pode pôr ordem na sua vida também. E o texto diz, no final, versículo 3, que Deus disse: haja luz, e houve luz. O primeiro fator a se destacar aqui é a facilidade. Deus não encontrou dificuldade nenhuma, nada, e nem oponentes. No Egito existiam muitos deuses brigando entre si. No panteão greco-romano, mesma coisa. Séculos mais tarde, os deuses brigando entre si. Aqui não. Aqui nós temos um Deus singular, falando e acontecendo, sem nenhuma oposição. Não um Deus do mal dizendo: vou destruir tudo, não. Ele fala e acontece. É o que nós chamamos de criação ex nihilo. Criação ex nihilo é a criação do nada. Ou a criação pelo fiat. Criação pelo fiat é a criação pelo faça-se. Em latim, fiat lux. Faça-se a luz. E então, a luz. É a criação pelo fiat. É o que nós temos aqui. Isso mostra que essa prerrogativa é de Deus apenas. Só Deus fala e acontece. Só Deus diz haja e há. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dizer haja e haver. Não tem como isso acontecer, não somos deuses. Essa é uma prerrogativa somente de Deus. Se os irmãos forem em algumas igrejas, vão ver o pastor falando assim: olhe para o seu irmão ao lado e diga a ele. E vem lá uma frase. De onde inventaram isso? De onde vem essa prática estranha? Deixa todo mundo até meio sem jeito, né? Você olha a pessoa do lado, você nunca viu na vida. E tem que falar uma frase para ela. Né? A frase que o pastor disse, você tem que repetir. Aí você fala para ela, né? Alguma coisa lá, uma palavra de vitória, né? É super constrangedor. E além de constrangedor, é baseado numa grande heresia. Essa prática se baseia na ideia de que o crente tem poder nas suas palavras. Não somente o crente, mas qualquer pessoa tem poder nas suas palavras. Há um livro que foi escrito há uns 20 ou 30 anos atrás, chamado Há Poder em Suas Palavras. Se você falar, acontece. Aqui nós aprendemos que Deus tem esse poder. Nós não. Eu posso olhar para a pessoa ao lado e falar o que eu quiser. Não vai mudar nada. Não adianta eu declarar uma coisa que isso não vai ter nenhuma influência alterando a realidade ao meu redor. É Deus quem fala e muda tudo. E isso, além do fato de que o termo Elohim nos joga ao chão, prostrados diante da sua grandeza, quando eu leio, disse Deus, haja luz e houve luz, isso faz com que eu perceba a sua grandeza e o seu poder operando no universo ao redor. E isso faz com que a minha vida de oração tome um novo impulso. Porque eu sei que eu posso pedir e Deus simplesmente falar. E tudo mudar. Veja, a situação que você vive hoje.
Não sei os contornos de cada vida aqui. Mas para o Senhor mudar a situação em que você se encontra, Ele não precisa fazer esforço nenhum. Absolutamente nenhum. Basta Ele dizer: haja, e haverá. Basta Ele dizer, basta Ele olhar para o seu coração atordoado, atormentado, e dizer: haja paz, e haverá paz. Basta Ele olhar para a sua família e dizer: haja salvação, e haverá. Basta Ele olhar para o seu corpo e dizer: haja cura, e haverá. Nada é impossível para Ele. Ele fala e acontece. E isso dá à nossa oração mais vigor, mais força, mais fé. Quando nós oramos, nós podemos dizer: Senhor, o Senhor fez os céus e a terra. Faça, construa a paz na minha casa. O Senhor abriu o mar vermelho. Abra o caminho da alegria para a minha família, para o meu coração. Quando eu estava no hospital, sempre falo do hospital. Vai ficando velho, doente, só falo de hospital. Como é que eu orava? Orava a Deus dizendo: Senhor, a sua palavra fala que o Senhor teceu o meu interior. O Senhor fez o meu interior. O Senhor fez. Teceu. O Senhor não quer consertar agora, não? Se foi tão fácil fazer, que dificuldade há em consertar? Conserta para mim. Os médicos não sabem consertar. Eu não sei consertar. Mas o Senhor fez. Conserta. E algumas noites na minha casa, quando a Simone dormia, as crianças dormiam, eu levantava as minhas mãos. Tinha um pouco de medo de levantar as mãos, porque tinha medo de Deus puxar. Estava tão ruim, por isso eu não vou levantar muito, vou levantar um pouquinho. Não vai que Ele puxa, né? Então, eu dar um pouquinho a mão. E Senhor, eu te busco. O Senhor que constrói universos. O Senhor que constrói estrelas. O Senhor que constrói mares. O Senhor que constrói tudo o que há. Eu te busco. Olha, minhas mãos. Elas estão vazias. Eu não tenho nada. Elas estão vazias. E o Senhor construiu as estrelas, os céus. Eu estou aqui no meio da escuridão, no meio do silêncio, enquanto minha família dorme na madrugada. Eu estou aqui sozinho. O Senhor que constrói universos, vem, vem, Senhor, e reconstrói minha saúde, por favor. Eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho o Senhor, mais ninguém. Socorro, olha, socorro, vem, vem, diga, haja saúde, diga. Eu aguardo a sua voz doce, aguardo a sua voz poderosa dizendo: haja, porque eu sei que se o Senhor disser haja, haverá. Diga, Senhor, por sua graça, salva-me, ajuda-me, eu te aguardo, vem. E o Deus Criador ouve, e vem, e toca, e fala, haja, e nos refaz, e nos conserta, e nos transforma, e nos ajuda a continuar. Esse é o nosso Deus. Esses são os desdobramentos da teologia da criação. Os ateus não têm isso. Por isso nós, os loucos,
os confundimos e os envergonhamos com a nossa esperança, com a nossa fé, com a nossa confiança e com a nossa paz nesse Deus que faz estrelas, que coloca ordem no caos, que fez os céus e a terra. Eu tinha mais para falar, mas vou cansar vocês. Semana que vem eu continuo falando sobre isso. Vamos orar? Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E eu lamento de todo o meu coração, porque eu não te amo mais. Perdoa, Senhor. Eu quero ser seu amigo. Quero andar com o Senhor. Quero ser como Enoque, quero ser como Noé. Quero andar com o Senhor. Não quero ligar para as vozes do mundo. Não quero ligar para a lama que me cerca. Quero andar com o Senhor. Quero ser seu amigo. Quero lhe contar meus segredos. Quero abrir meu coração e derramá-lo diante do Senhor. Quero derramar diante do Senhor as minhas lágrimas, minhas tristezas, temores e frustrações. Quero ser seu confidente. Quero caminhar do seu lado. Me perdoa, porque eu sou distante. Me perdoa porque não amo o Senhor como deveria amar. Tem misericórdia de mim e me ajuda a amá-lo mais. E eu peço pelos meus irmãos aqui, porque o Senhor, na sua graça, eu não entendo como e nem porquê, o Senhor me confiou a nobre tarefa de alimentar esse povo aqui e tantos outros. Eu não entendo como nem porquê. Justo eu, o pior dos pastores, o pior dos pecadores, justo eu, o mais incapaz, que não sabe falar. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor me confiou essa tarefa. E perdoa-me por não realizá-la com excelência. Mas eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia desse povo que me escuta, aqui neste salão, ou em suas casas, ou nas gravações que serão ouvidas depois. Que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas, e que elas, apesar de mim, apesar da imperfeição do mensageiro, elas possam ter o seu coração incendiado por um amor intenso pelo Deus Criador. E que esse amor intenso seja mesclado de uma fé inabalável. A fé inabalável num Deus que diz e as coisas acontecem. Num Deus que criou a luz, que fez os céus e a terra, que organizou os mares, que é Senhor da criação, que tem poder em suas palavras, e Ele só tem poder assim. Que os irmãos aqui, os ouvintes em toda parte, descansem nesse Deus grandioso que o Senhor é. Se prostrem diante do Senhor e amem ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor que, em meio a essa majestade sem fim, um dia enviou seu Filho para sujar os pés nas poeiras, nas estradas poeirentas deste mundo, para nos aproximar do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos sim a amá-lo, por isso ainda mais. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.